A aula sendo gravada a partir de agora, 16 de setembro, quarta-feira, nono ano A, aula dupla. Então, quem ainda não assinou, gente, vamos prestar atenção aí. Eu faço a chamada automaticamente, mas para ter um segundo controle aí, caso eu perca uma, né, dê algum erro, eu tenho registrado aqui no chat também a sua lista de presença, né? Então, nome e número no chat aí, que depois fica salvo dentro da plataforma, tá bom? Então, nós vamos para a página 5. Alguém ficou com alguma dúvida para fazer a tarefinha? Deu para entender legal aquela coisa da Petrobras, a oscilação de preço de combustível, aumentos e diminuição de preço, né? Seguindo uma ideia linear, um gráfico de linhas, né? Tanto na ascensão quanto na diminuição dele, né? Decrescimento, ou no seu preço constante. Alguém teve alguma dificuldade aí? Foi de boa? Me dê um feedback. Tranquilo, né? mano. Tranquilão, Felipão. Beleza. Bom, então nós vamos ver agora, seguindo o material na página 5, produto cartesiano. Esse nome cartesiano, a gente já falou dele ontem, é o meu sistema cartesiano do René Descartes, né? Você já tem um domínio bom sobre as ideias cartesianas, né? Bom, um produto cartesiano, vocês já sabem que gera um par ordenado, né? Um par que tem dois elementos. Eu esqueci de mandar para o Gustavo Henrique. Entrou. Ô, Gustavo Henrique, bom dia. Fala, Gustavão. Fala, Ronaldo, beleza? Esqueci de mandar o link para você lá, né, cara? Mas legal que você conseguiu aí. De boa. Ele quando assim me dá uma lembrada ali. Deixa eu ver se você mandou mensagem. Beleza. Eu sempre acabo esquecendo. Então, a ideia de par ordenado no sistema cartesiano, ele remete a um valor para x e um valor para y, no plano cartesiano. O produto cartesiano, eu tenho um conjunto numérico, um outro conjunto, e eu vou gerar uma relação entre eles. A gente já viu isso na aula de ontem, que função remete a uma ideia de relação entre duas grandezas. E é isso que nós vamos começar a ver aqui dentro de uma notação matemática, tá bom? Então vamos ver aqui um primeiro exemplo, onde eu tenho um conjunto A, então produto cartesiano, para quem chegou aí agora. Produto cartesiano, página 5. Bom, eu tenho aqui um conjunto que é um conjunto A. Esse conjunto tem os seguintes elementos. Eu tenho o elemento 0, 1 e 2. E eu tenho também um conjunto B, que tem os elementos 3 e 4. Ok, tenho dois conjuntos, A e B, que poderiam ser duas grandezas, tá bom? É que nós estamos trabalhando com a construção de um conhecimento genérico, né, abstrato. Então, nós chamamos de conjunto A e conjunto B. E agora eu tenho que gerar uma relação entre esses dois conjuntos. Essa relação, que nos remete à ideia de função, nós chamamos de produto cartesiano. O produto, ele traz aquela ideia também da aritmética de multiplicação. Por isso que o produto cartesiano a gente escreve, a nossa notação é A pontinho B, ou seja, A cartesiano B, né? A produto cartesiano com B. Ou eu poderia escrever também com
com o xizinho assim, né? Que é o símbolo de vezes. A produto cartesiano com B, ok? Isso aqui significa que eu estou relacionando os elementos de A com os elementos de B. E é muito simplesinho. Olha só, eu pego o meu ponto, o meu elemento 0, que é o primeiro do A, e ligo ele com o primeiro elemento de B. E crio um par ordenado, ó. Meu primeiro par ordenado, seguindo a ideia de produto cartesiano, é o 0 com o 3. Depois, vou juntar o 0, que é o primeiro elemento do A, com o segundo elemento do B, que é o 4. 0 e 4. Simples assim. Depois, eu pego o segundo elemento do A com o primeiro elemento do B. Segundo elemento do A com o primeiro elemento do B. E crio um novo par ordenado. 1 e 3. Já entenderam a lógica, né? Então, o segundo elemento do A, que é o 1, agora com o segundo elemento do B, que é o 4. 1 e 4. O meu terceiro elemento do A, que é o 2, com o primeiro elemento do B, que é o 3. E o meu terceiro elemento do A, com o meu segundo elemento do B, que é o 4. Pronto. Acabou. Isso é produto cartesiano. Alguma dúvida nisso? No que seja um produto cartesiano? Nenhuma. Nenhuma, né? Bom, essa é uma das representações de um produto cartesiano. Eu tenho uma representação gráfica, que é o plano cartesiano. Eu venho aqui, eixo Y e eixo X, XY. Os meus elementos do conjunto A, eles fazem parte do meu eixo das abscissas, os valores de X. E por isso que para cada um dos valores de X, eu tenho um valor correspondente em Y. Né? Lembram lá da relação de dependência que a gente viu no gráfico da Petrobras lá? Para cada valorzinho do X, eu tenho um resultado correspondente no eixo Y, das ordenadas. Então, vamos colocar aqui o A no eixo X, né? Então, eu tenho 0, aqui eu vou ter o 1, aqui o 2. Poderia continuar 3, 4 e 5, mas não tem necessidade. Por quê? Porque os meus elementos de A vão de 0 até 2. Já os meus elementos de B, eu tenho o 1, né? O 2, que também não me interessa muito, porque eu só preciso do 3 e do 4. 3 e 4. Parei ali. Bom, agora eu começo a criar a relação. 0 para o eixo X e 3 para o eixo Y. Marco aqui em cima o pontinho. Representação gráfica. São os mesmos pares ordenados que eu criei em cima, só que agora eu estou criando graficamente, no plano cartesiano. 0 pertencente ao conjunto A e 3 pertencente ao conjunto B. 0 pertencente ao conjunto A, que é no eixo X, e B e 4 ali, né, pertencente ao conjunto B. Então, 0 e 4. Outro par ordenado. Mais um pertencente ao conjunto A, então pertence ao eixo X, e o 3 pertencente ao conjunto B. Então, 1 do X com o seu representante no Y, que é o 3. Pontinho. 1 e 4. Aqui em cima. 2 e 3. 2 para o X, 3 para o Y. Né? 2 e 4,
2 para o x e 4 para o y. Pronto. Essa é uma representação gráfica do produto cartesiano, ou seja, estou relacionando os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, criando pares ordenados ali. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Aí, ó. Eu criei o produto cartesiano de A com B, né? A com B. E se eu tivesse pedido o produto cartesiano de B com A? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, Ronaldo. Eu acho que vai inverter ali os números. Que números? Os pares ordenados. Os pares ordenados. Isso é uma ideia, uma percepção importante já. Bacana. Quando eu faço B relacionado com A, eu parto aqui, por exemplo, ó, do 3, valendo para o eixo X, né, como valor de X, relacionado com o 0. Então, eu crio o seguinte par ordenado, 3 e 0. E esse par ordenado 0 e 3 e o 3 e 0 são pares ordenados diferentes. Porque no primeiro caso ali, 0 e 3, eu tenho 0 sendo o valor de x e 3 o valor de y. É um ponto no meu plano cartesiano, 0 e 3. Mas o meu ponto 3 e 0 é outro ponto. Ele vem aqui, né? Ó. Olha só, é um ponto completamente diferente do outro. Ele está em posições diferentes. Então, a comutativa, a propriedade comutativa da multiplicação, ela não existe para o produto cartesiano. Isso está no nosso material e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, se eu fizer A cartesiano com B, é diferente se eu fizesse B cartesiano com A. Bom? Alguma dúvida até aqui, por enquanto? Simplesinho isso? Então, a gente sempre mantém a ideia de conjunto, os elementos do conjunto, os seus pares ordenados, e aí começamos a relacionar um com o outro, formando novos pares ordenados, seguindo uma lógica ali. Eu tenho uma representação onde eu posso escrever cada um desses pares ordenados, e eu tenho uma representação gráfica onde eu posso escrever esses pares ordenados no sistema cartesiano. Além dessas duas representações, eu tenho uma terceira. Qual é essa terceira? Também é graficamente, e ela é muito simples. É o diagrama de flechas, que está na página 6, para quem quiser dar uma olhada aí. Eu tenho um diagrama e outro diagrama aqui. Como o meu produto cartesiano é A com B, então o primeiro diagrama será com os elementos de A. E o meu segundo diagrama com os elementos de B. Se fosse ao contrário, eu inverteria, né? B e A. Bom, no meu primeiro, então, vem os elementos de A. 0, 1 e 2. E o meu segundo vem os elementos de B. 3 e 4. Bom, o que eu tenho que fazer? Relacionar os elementos de A com B. Então, eu pego o meu 0 e crio uma flechinha aqui ligando ele com o 3. Depois eu pego esse 0 e ligo ele com o 4. Estou fazendo a mesma coisa que nós fizemos nas duas outras representações ali. A única diferença é que é uma representação diferente, pelo diagrama de flechas. Vou pegar o 1, pertencente ao conjunto A, e ligá-lo com o 3.
criando um par ordenado 1 e 3, né? O meu 1 ligado com o 4. Outro par ordenado 1 e 4. E pego o 2 e faço a mesma coisa. Ligo ele com o 3 e ligo ele com o 4. Simples assim. Dúvidas? Como é que tá aí, povo? Tranquilo ou não? Tranquilo. Tranquilo. Não tem segredo, gente. Função, relacionando cada um dos elementos, tá? Então, vou abrir a apostila aqui, ó, para nós darmos uma olhada na página 5, ali no Organize as Ideias. Ele traz algumas informações aqui. O produto cartesiano de A por A é representado por A ao quadrado, ou seja, A cartesiano com A é igual a A ao quadrado. Por que isso? Ué, se eu tenho um conjunto A e eu relaciono ele com o seu mesmo conjunto A, os mesmos elementos, só pode dar A ao quadrado, né? Vai dar ele ao quadrado, tá bom? Segunda informação ali embaixo. Se A é diferente de B, então A cartesiano com B é diferente de B cartesiano com A, pois a propriedade comutativa não se aplica, tá? Isso a gente já viu então, né? Cartesiano A com B é diferente da relação B com A. Se um dos conjuntos for vazio, ou seja, não tem elemento nenhum, né? A igual a vazio ou B igual a vazio, então não tem produto cartesiano entre eles. Não tem como eu gerar uma relação entre os dois conjuntos se um deles for vazio, né? Não tem. E a última observação ali, que o produto cartesiano também pode ser indicado por A x'inho B, né? A vezes B ali, que a gente já falou que é uma notação também. Então, ou eu uso o ponto, pontinho, ou eu uso o sinalzinho de vezes. Tranquilinho, né? Na página 6, nós temos os exemplos ali gráficos, que a gente já viu, e temos o exercício 1 agora, que eu gostaria que vocês fizessem para a gente corrigir daqui a pouco. Podem fazer aí, se surgir dúvida, vocês me dão um toque aí. Então, você tem o conjunto A e o conjunto B. Na letra A, ele pediu o cartesiano de A com B, e na letra B, ele inverteu B com A. Façam para mim, escrevam todos os pares ordenados, e as duas representações gráficas, plano cartesiano e diagrama de flechas.
Dúvidas aí, gente? Tranquilo? Vamos lá na letra A. Primeiro, eu tenho, então, o conjunto A. Primeiro exercício, conjunto A. Tem os seguintes elementos, 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. E tem o conjunto B, com 2 e 3. Depois, quando a gente ampliar para a ideia de função mesmo, aí não vai aparecer mais conjunto A e B, assim. Vai aparecer, por exemplo, que o conjunto A é o conjunto dos números reais, ou seja, todos os números. E o conjunto B também os reais. Então, amplia mais, né? A coisa vai ficando um pouco maior. Bom, pares ordenados primeiro, né? Produto cartesiano de A com B. Só relacionar o primeiro do A com o primeiro do B. 0 e 2, 0 e 3, 1 e 2, 1 e 3. 2 e 2, e 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo. 0, 2, 0, 3, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 2, 2 e 3. Pronto, criei ali o produto cartesiano de A com B. Primeira representação gráfica, sistema cartesiano. O eixo Y com o eixo X. Eu vou aqui até 2, então eu tenho 0, 1 e 2. E aqui eu vou até 3. 1, 2 e 3. Pronto, 0 e 2, primeiro pontinho aqui. 0 e 3, primeiro pontinho aqui. 1 e 2, 1 para o X, 2 para o Y. Para o X, 2 para o Y. 1 para o X e 3 para o Y. Aqui em cima. 2 para o X e 2 para o Y. E 2 e 3. Pronto. Está ali os pontos marcados no gráfico, tá bom? O sistema cartesiano. Então, o produto cartesiano de A por B, eu posso escrever os pares ordenados, ou a sua representação gráfica, ou o seu diagrama de flechas. O primeiro diagrama vai ser o conjunto, os elementos de A, e o segundo, os elementos de B. 0, 1 e 2. E aqui 2 e 3. Flechinha, só ligar 0 com o 2, 0 com o 3. Depois, 1 com o 2, 1 com o 3. Por fim, 2 com o 2, 2 com o 3. Dúvidas? Muito simples. Tranquilo, né? Vamos fazer a letra B. A letra B agora. Nunca dei um negócio tão fácil para vocês, né? Fala a verdade. Finalmente apareceu algo fácil aqui. Mas é chato, Ronaldo. O que adianta? Ah, não é não. Ronaldo, Oi? sempre tem que fazer os dois diagramas ou pode fazer um só? Por enquanto, fazer os dois. Para a gente entender essa ideia deles aqui. Porque depois a gente vai introduzir como ideia de função aqui, tá bom? Então vamos lá. Na letra B, eu ainda tenho conjunto A. Conjunto B, que eu tenho os elementos 2 e 3.
e o conjunto A, 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Os pares ordenados, B com A agora, né? Então, inverte, ó. 2 e 0, 2 e 1, 2 e 2, 3 e 0, 3 e 1, 3 e 2. Diagrama Y, X. Plano cartesiano, né? X e Y. Primeiro aqui, no B agora eu tenho 0, 1, 2 e 3. E aqui, 1, 2, 3, tá bom. Primeiro, 2 e 0. Então, 2 para o X, 0 para o Y. Pontinho agora inverteu. Tá aqui. 2 e 1. Aqui, 2 e 2. 3 e 0. 3 e 1. E 3 e 2. Simples assim, acabou. Diagrama de flechas. Primeiro e segundo. Então, o meu primeiro diagrama é o do eixo X, né? Se fosse no plano cartesiano. Então, agora é o B, os elementos de B, e o segundo, que vai receber, os elementos de A. Então, as flechas partem agora de B. Eu tenho o 2 e o 3. E eu recebo em 0, 1 e 2. 2 com 0, 2 com 1, 2 com 2. 3 com 0, 3 com 1 e 3 com 2. Simples assim. Acabou. Bom, feito aí os exercícios, dando essa ideia inicial aí do que seja um produto cartesiano, avançando aí na ideia de relação entre as variáveis, né, entre as dependências, nós vamos na página 7, nós temos o conceito de relação binária. Bom, o que significa binário? Alguém saberia me dizer? O que significa binário? Código de números. Hã? O que foi? Binário. O que é unitário? O que é unitário? 1. E binário 2. Binário que tem 2. Isso, binário 2. Bom, o que nós fizemos até agora? Quando a gente fala em par ordenado, nós estamos gerando uma relação binária, né? Um par ordenado num sistema aí, bidimensional, 2 dimensões, eu tenho uma relação binária de x e y, né? Um valorzinho para x, um valorzinho para y. Então, eu tenho ali uma relação binária. Tudo que nós fizemos até agora foi uma relação binária. Tá? Qual a diferença agora? Porque praticamente nenhuma, assim, só é um passo a mais para a gente construir a ideia de função novamente. A função, ela tem vários aspectos aí, né? Funções diferentes. A nossa que nós vamos estudar é a função linear ou a função do primeiro grau. Então, para eu gerar agora uma função do primeiro grau, eu preciso ter uma regrinha para eu construir os pares ordenados. Né? No produto cartesiano, simplesmente ali, naquelas relações todas, nós construíamos, a regra ali era juntar todos os elementos, né? Todos os elementos de A com os elementos de B. Nós continuamos agora fazendo isso como um conjunto universo, aí, o produto cartesiano, mas eu
terei um subconjunto, e nesse subconjunto eu vou construí-lo seguindo uma outra regra, que vai ser uma regra de uma equaçãozinha do primeiro grau, tá? Nós vamos começar com uma bem simples para a gente entender, e depois nós vamos melhorando um pouquinho. O que é um subconjunto? Quem sabe me dizer o que é um subconjunto? Eu falei a palavrinha subconjunto, eu quero ver se alguém sabe. Ninguém sabe o que é um subconjunto? O conjunto que está dentro de outro conjunto. Isso, perfeito. É um conjunto que está dentro de outro conjunto. Por exemplo, nós temos aí o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros tem lá aqueles números negativos e números positivos. É um conjunto. Se eu pensar no conjunto dos números naturais e relacionar o conjunto dos naturais com os inteiros, eu posso dizer que os naturais são um subconjunto dos inteiros. Ou seja, os naturais são apenas alguns elementos que existem nos inteiros, né? Ele está lá dentro. Então, ele é um subconjunto. Tá bom? Se eu pegar, por exemplo, a sala de vocês, a sala inteira é um conjunto, o conjunto do nono ano A. Se eu separar ali a Bia, Gustavo, a Lívia Carnielli, sei lá, Duda, pegar esses alunos aí e separá-los para fazer uma atividade só com eles, eu criei um subconjunto do nono ano A. Então, eu tirei alguns elementos do conjunto inteiro, né? O nono ano inteiro é o conjunto universo, vamos assim dizer, e eu tirei alguns elementos, então eu criei um subconjunto com alguns elementos apenas. Na relação binária, agora, é isso que nós vamos fazer. Vai ter o produto cartesiano, ou seja, todos os pares ordenados, relacionados ali dos dois conjuntos, e eu terei um subconjunto, né? Ou seja, alguns elementos ali, que eu vou retirar seguindo uma regra, que nós chamamos de lei de formação, aquilo que formou os meus elementos, né? Vai seguir uma regrinha. Então, se vocês derem uma olhada na página 7, nós temos ali dois conjuntos. O conjunto A, que tem os seguintes elementos. Menos 1, 0, 1. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. E eu tenho o conjunto B, que tem 0, 1, 2, 3 e 4. Na apostila ali, ele já deu uma representação gráfica marcando todos os pares ordenados que podem ser produzidos. Vou até abrir aqui para a gente. Todos os pares ordenados. Virei uma mais aqui. Está ali naquele sisteminha cartesiano ali. Todos os pares ordenados que podem ser construídos pelo produto cartesiano de A com B. Veja que, como pelo produto cartesiano, é muito mais fácil de você marcar do que escrever par ordenado por par ordenado, né? Por quê? Porque eu consigo formar ali 35 pares ordenados, é muito. Se eu fizesse o diagrama de flechas, também ia ficar muita flecha, ia ficar perdido. Agora, pelo plano cartesiano, a gente consegue visualizar um pouco melhor, tá? Então, veja que essa foi a grande sacada do Descartes na época, ao relacionar duas grandezas, criando um plano cartesiano onde surge um gráfico. Né? E nesse gráfico a gente consegue analisar o comportamento das variáveis. E foi isso que aconteceu naquele gráfico da Petrobras lá, né?
Foi exatamente isso, ele relacionou as grandezas através de um gráfico. Bom, então ali tem os 35 pontos, mas eu não quero os 35 pontos, eu quero apenas alguns específicos, e esses alguns vão seguir uma regrinha que é uma lei de formação, e o material trouxe para a gente ali, ó, que ele quer a lei de formação sendo y igual a x, e vai construir um subconjunto R. Então, essa é a minha lei de formação. Vou trazer para a luz aqui. Então, eu tenho ali o conjunto A e B, formou os 35 pares ordenados, mas eu quero uma lei de formação para construir um subconjunto R, e nesse subconjunto eu quero que Y seja igual a X. Y seja igual a X. Essa é a regrinha que eu vou seguir para construir o meu subconjunto R, né? Y igual a X, já é uma equaçãozinha do primeiro grau ali, né? Bom, dá para visualizar aqui, ó. Por exemplo, se eu pegasse no A aqui, o valor de X, menos 1, eu tenho no conjunto B um valor, né, que seria o valor de Y, igual a menos 1 também? Sim ou não? Olha só, no meu conjunto A, eu tenho os valores de X. No meu conjunto B, eu tenho os valores de Y. A minha regrinha é que Y seja igual a X. Se eu peguei o primeiro ali, menos 1, eu tenho em B um elemento que seja igual a ele? Sim ou não, gente? Manuano, estão aí comigo? Oi? Alô? Oi, tá me ouvindo aí? Sim, estamos Conoco, ouvindo. eu não entendi muito bem essa matéria, não. Não entendi, Gustavo. Eu não entendi muito bem essa matéria. Não entendeu a matéria? Essa de relação binária ainda não. Ah, tá. Então vamos lá de novo. Ó, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Né? O meu conjunto A tem os elementos ali, e o meu conjunto B outros elementos. Se eu criasse o produto cartesiano de A com B, ele geraria lá vários pares ordenados, que a gente já viu. Nós não vamos escrever todos esses pares ordenados, porque são 35, é muito. Então, a apostila trouxe para a gente eles construídos, ali, eles representados naquele sistema cartesiano que já está na apostila ali. Tá? Tá acompanhando até aí comigo? Estava acompanhando desde o início. Beleza, então vamos lá. Então, ali estão todos os pontos que representam o produto cartesiano de A com B. Beleza. Porém, eu agora quero dar um passo a mais do que isso. Eu não quero só construir o produto cartesiano. Do produto cartesiano, de todos aqueles pares ordenados, eu quero apenas alguns específicos, alguns conjuntos, alguns pares especiais, apenas alguns. Esses pares especiais que eu quero, eles seguem uma lei de formação, eles seguem uma regrinha especial que eu vou criar. Essa regrinha, para a gente aqui, é uma equação do primeiro grau, tá? A nossa lei de formação ali é qual? Que o y seja igual a x. Ou seja, não me interessa todos os pares ordenados que eu poderia construir pelo produto cartesiano. Me interessa um subconjunto deles, onde o meu y seja igual a x. Ou seja, se eu pegar um elemento do conjunto A,
eu quero que o elemento do conjunto B nessa relação seja igual. É isso que eu quero. Deu para entender a ideia? Sim. Beleza. Então, olha só. Se eu pegar ali na minha lousa, ó, o conjunto A e o conjunto B. O A é o par ordenado representado pelo X, né? E o B, o Y. Se eu pegar o elemento menos 1, eu tenho um elemento igual a ele em B? Não. Não. Então, ele não segue a minha regra para construir o subconjunto que eu quero. Não segue. Porque eu quero Y igual a X. Se eu peguei o valor de X, eu tenho que ter um valor igual a ele em Y. Se eu pegar em A agora, que é o valor de X, o elemento 0, eu tenho um elemento igual a ele no conjunto B? Sim. Sim. Pronto. Está aqui o meu primeiro par ordenado seguindo a minha lei de formação. Y igual a X. Se eu pegar o elemento 1, pertencente ao conjunto A, eu tenho um igual a ele em B? Sim. Tem. 1 e 1. Pronto, olha lá. Y igual a X, ó. Eu tenho o X e o Y. X e o Y. E o Y é igual a X. É essa a minha lei de formação. É isso que eu quero. Entendeu agora? Agora compreendi. Oh, é isso aí. O 2, mesma coisa. Se eu pegar o 2 do A, eu tenho o 2 em B. Eles são iguais. Se eu pegar o 3 do A com o 3 do B, são iguais, segue a minha lei de formação. Se eu pegar o 4, funciona. 4 do A com 4 do B. Beleza. Se eu pegar o 5 do A, eu não tenho um igual a ele em B, então acabou. Então veja, eu poderia construir todos os elementos que representam, né, todos os pares ordenados do produto cartesiano de A com B. Esse é o meu conjunto total, né, conjunto universo. Mas eu não quero o conjunto universo, eu quero apenas alguns que sigam a minha lei de formação. Qual lei de formação é essa? Y igual a X. E aí eu criei ali o meu conjunto, 0, 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3 e 4 e 4. Se eu voltar na minha apostila aqui, ó, eles estão representados por aqueles pontinhos pretos ali, ó. Os azuizinhos ali são todos os pares ordenados do produto cartesiano, né? Os 35. E em preto, os pontinhos pretos são aqueles que seguem a lei de formação Y igual a X. Observe que se eu unisse esses pontos em pretos aí, eu formaria uma linha, né? Uma reta. E exatamente uma equação do primeiro grau, nós vamos ver que ela vai gerar uma reta, né? Todas as vezes. Ela pode ser crescente ou decrescente. Deu para entender até aqui? O que é uma relação binária e uma lei de formação? Deu? Tranquilo, né? Tranquilo. Gente, é uma parte ainda muito teórica, eu sei, mas vamos devagarzinho, vocês estão vendo que eu estou indo passo a passo até a gente ir identificando cada uma das ideias para depois a gente construir uma coisa só, né? Como um Lego. A gente vai juntando as pecinhas para depois juntar e formar uma coisa só, né? Então vamos lá. Domínio, imagem e representações gráficas de uma relação binária, tá? Então vamos lá que eu tenho o meu conjunto A e o meu conjunto B. Deixa eu pôr na luz aqui. Conjunto A. Eu tenho menos 1, 0 e 1. E o conjunto B, 1, 2, 3 e 4. 1, 2,
3 e 4. E eu tenho um subconjunto R, que o material já formou para a gente, seguindo alguma lei de formação específica aí, onde ele uniu o menos 1 com o 2. Ele uniu o menos 1 com o 4. Ele uniu o 0 com o 2. Ele uniu o 0 com o 3. Ok. Então, lembrando que o par ordenado é x e y, então o primeiro elemento é o x, né? E o segundo elemento é o y. Bom, o que é domínio? O que é imagem de uma representação, de uma relação, né? O domínio são os elementos que pertencem ao conjunto X, ao eixo do X. Se eu criar aqui o plano cartesiano, tudo que está aqui no eixo X pertence ao meu domínio. E tudo que está no eixo Y pertence à minha imagem. Domínio. E aqui em cima, imagem. Ok? Se eu criasse aqui a relação do diagrama de flechas, que foi o exemplo que o material trouxe para a gente, eu tenho ali o meu conjunto A. Menos 1, 0 e 1. E o meu conjunto B, 1, 2, 3 e 4. No subconjunto que nós criamos, o subconjunto R, ele relacionou o menos 1 com 2, menos 1 com 2, o menos 1 com 4. O 0 com o 2, e o 0 com o 3. Isso, né? Isso, perfeito. Bom, o que vai ser o domínio? O domínio são os elementos de X que eu usei. Esses aqui, 0 e 1, menos 1. Então, domínio são os elementos de X que eu usei. Domínio igual a menos 1 e 0. Os elementos de X que eu usei. E a minha imagem? A minha imagem são os elementos de Y que eu usei. Eu usei o 2, o 3 e o 4. Que eu poderia marcar aqui com uma bolinha, que é um subconjunto, dentro do conjunto, né? Então, vamos lá. Domínio são os elementos de X que eu usei na minha relação. No caso ali é um subconjunto, né, do conjunto A. Esse subconjunto é o menos 1 e 0. E do meu conjunto B, conjunto total ali que tinha 1, 2, 3 e 4, eu usei apenas o 2, 3 e 4. Então, esse 2, 3 e 4 são as imagens da minha relação. Alguém não entendeu aí o que significa domínio e imagem de uma relação? Ô, Ronaldo, não entendi porque você não usou 1. Eu não usei o 1 porque o exercício já trouxe para a gente um subconjunto R. Nesse subconjunto R, ele não usou o elemento 1, nem pertencente ao A, nem pertencente ao B. Então, no meu domínio, o meu conjunto A tem o menos 1, 0 e o 1. É o meu conjunto universo.
Porém, eu só usei um subconjunto para criar o R, né? Eu usei o -1 e o 0. Então, o domínio dessa relação que gerou o conjunto R é apenas o -1 e o 0. E a imagem? A imagem são os valores de Y, né? Então, pertence ao conjunto B. Pertence ao conjunto B. Mas eu não usei para construir o R, a minha relação R, eu não usei todos os elementos de B. Eu usei apenas o 2, o 3 e o 4. Olha lá, os valores de Y aqui, ó. 2, 4, o 2 de novo, né? E o 3. Então, a minha imagem nessa relação R que nós criamos é um subconjunto de B. Esse subconjunto tem os elementos 2, 3 e 4. Deu para entender? Sim. Se nós voltarmos no anterior, no exemplo anterior aqui, ó, eu tinha lá um conjunto universo inteiro, né? Se eu pedisse apenas o domínio aqui, domínio, quais seriam domínio e imagem? O domínio são todos os valores de x. Eu usei o 0, usei o 1, usei o 2, usei o 3 e usei o 4. Então, domínio igual 0, 1, 2, 3 e 4. Meu conjunto A tinha vários elementos, mas eu só usei para minha formação de um subconjunto apenas o 0, 1, 2, 3 e 4. E para gerar a imagem, os valores de Y, eu usei o 0 também, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, imagem 0, 1, 2, 3 e 4. Então, eu pego aquilo que efetivamente eu usei. Aquilo que efetivamente eu usei. Tá bom? Dúvidas? Nenhum. Lívia Carnielli, Duda, Quintino, Duda Moda, o Arthur, tranquilo, Ana Pellegrini, Felipão, como é que tá aí? Tranquilo? Sim ou não? Podemos seguir? Podemos. Beleza. Apenas uma outra informação, que esse conjunto B aqui, ó, antes de definirmos a imagem, ele recebe um nomezinho especial de contradomínio. Contradomínio. Tá? Então, o conjunto B inteiro é o contradomínio. E aquilo que eu efetivamente usei é chamado de imagem. Tá? A imagem dos valores de x, né? Eu usei alguns valores de x, chamado de domínio, e eu tenho a imagem de cada um desses valores, que são os valores que eu usei ali, que eu tirei do contradomínio. Então, são apenas nomes aí, que depois começa a usar bastante, tá bom? Então, um passo a mais aí no nosso entendimento. Bom, vamos ver aqui na página 8, o exercício 1. Na página 8, exercício 1. Dados os conjuntos A, -2, -1, 0, 1 e 2. E B, -3, -1, 1 e 3. Determine os elementos de cada uma das relações a seguir. Represente cada relação por meio da listagem dos seus elementos, ou seja, escrever cada um dos pares ordenados, do diagrama de flechas e do plano cartesiano. Então, veja que na letra A, ele quer construir não o produto cartesiano inteiro, ele quer um subconjunto de novo. Esse subconjunto vai seguir a seguinte regrinha, ó, y igual a 2x mais 1. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. No meu conjunto A, eu tenho os valores de x.
Ok. Então, eu vou pegar ali o primeiro, é o menos 2. Y vai ser igual a 2 vezes x, 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2. Mais 1. Y igual 2 vezes menos 2 é menos 4, mais 1. Y vale menos 3. Tem o menos 3 pertencente ao B? Tenho. Então, o meu primeiro par ordenado, que é o R1 ali, né? R1, vai ser menos 2 para o X e menos 3 para o Y. Vou ver se eu tenho mais. No lugar de X agora eu ponho menos 1. Portanto, eu faço a conta. Y igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Y igual 2 vezes menos 1 menos 2. Menos 2 mais 1, eu sei que o Y é igual a menos 1. E aqui eu tenho mais um par ordenado. Quando o meu x vale menos 1, o meu y também vale menos 1. Deu para entender a lógica aqui? Sim. Beleza? É assim que nós vamos começar a fazer daqui para frente. O produto cartesiano nós não vamos fazer mais, porque são muitos elementos. A gente cria agora apenas subconjuntos seguindo uma lei de formação, uma regrinha, né? Para a gente pegar apenas alguns elementos, e não todos. Então, terminem ali, ó. Quando x for 0, quanto vai valer o y? Quando x for 1, quanto vai valer o y? Quando x for 2, quanto vai valer o y também? Ô, Ronaldo, Oi? então nesse exercício a gente não vai precisar fazer nem aquele diagrama de flecha e nem o plano cartesiano? Vai fazer. Depois que você escrever todos os pares ordenados, como eu estava fazendo ali, depois disso você faz o diagrama de flechas e o plano cartesiano. Felipão, entendeu até aqui? Ronaldo, acho que ele caiu. Entendeu até aqui? Tá tranquilo? Ronaldo, acho que ele caiu. Ah, ele caiu? Beleza. Lívia? Como é que tá aí? Tudo bem. Beleza. Ana Clara Pelegrini, tá tranquilo aí? Tá dando para entender? Bem. Beleza. Eu tinha passado o exercício 2 como tarefa, acho que dá até, né?
Acho que dá. Mas acho que eu vou deixar o exercício 1, letra B, para vocês. Acho que não vai dar tempo de fazer agora. Até o final da aula a gente decide aqui se eu deixo a letra B ou se eu deixo o exercício 2 como tarefa para vocês. Aí eu tenho que alterar lá na plataforma que eu já tinha colocado. Bom, vamos lá. Vão me ajudando aí. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B, como a gente já tinha visto. Então, o conjunto A são os elementos de X, né? E o conjunto B são os elementos de Y. E a minha lei de formação, eu vou criar o meu subconjunto R1. E a minha lei de formação é que Y... Olha lá, ele até escreveu aqui, deixa eu pôr essa anotação aqui para vocês verem como que fica, né? Olha lá, eu vou criar o par ordenado X e Y. Criar o par ordenado X e Y. Esse par ordenado pertence ao produto cartesiano de A com B. Olha lá, pertence ao conjunto, ao produto cartesiano de A com B. Essa barrinha aqui significa tal que. Então, olha lá, criei o par ordenado X e Y pertencente ao produto cartesiano A com B, tal que, aí vem a lei de formação, y igual a 2x mais 1. Essa é uma notação que aparece sempre, tá? Então, olha lá, eu não quero o produto cartesiano inteiro, né? Porque seria muitos. Eu quero um subconjunto com os pares ordenados que pertencem, né, a esse produto cartesiano, porém seguindo a lei de formação 2x mais 1. Então, os meus elementos de A representam o x e os meus elementos de B representam o y, né? Vamos lá. A gente já tinha calculado alguns. Para x igual a menos 2, eu terei o y igual a 2 vezes menos 2 mais 1. Y igual a menos 4 mais 1. Y igual a menos 3. Então, quando x vale menos 2, o meu y vale menos 3. Eu já vou começar a escrever ali. Meu R1 tem o meu primeiro par ordenado, menos 2 e menos 3. Próximo. Para x igual a menos 1. O meu y segue a mesma regra. 2 vezes menos 1, mais 1. Y igual a menos 2 mais 1, y igual a menos 1. Ok, formei mais um par ordenado. Então, quando x vale menos 1, y também vale menos 1. E o menos 1 pertence ao conjunto B, né? Então, vendo ali que o meu menos 1 pertence ao A e o meu menos 1 também pertence ao B ali. Próxima construção. Para x igual a 0. Y igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1 mesmo. Ok, criei mais um par ordenado. X é 0 e o y é 1. Próximo, para x igual a 1, y igual a 2 vezes 1, né? Mais 1. Y igual a 3.
mais um par ordenado. X igual a 1, y igual a 3. Falta 1 para x igual a 2. Por aqui embaixo. Para x igual a 2. Y igual a 2 vezes 2 mais 1. Y igual, 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Beleza, então eu teria mais um par ordenado, ó. X igual a 2 e y igual a 5. Mas veja que no meu conjunto B, eu não tenho o elemento 5. Então, ele não pertence ao meu subconjunto, né? Eu não tenho como formar esse subconjunto aí. Então, eu fiquei apenas com menos 2 e menos 3, menos 1 e menos 1, 0 e 1 e 1 e 3. Exatamente. Entenderam por que esse último não entrou? Porque eu não tenho 5 pertencendo ao conjunto B, né? E ele teria que estar ali pertencendo. O que você vai fazer agora? Construir o gráfico, tanto o gráfico de flechas quanto o cartesiano, os pontinhos. E aí vamos também escrever o domínio e a imagem. Alguma dúvida aqui? Não. Tranquilo, né? É muito simples no fim das contas isso, né? Depois que entende a lógica dele, fica algo simples até. Façam aí o gráfico, por gentileza, tanto de flechas quanto do sistema cartesiano. No exercício 2, que era uma tarefinha ali, ele está pedindo para você, entre os colegas aí, né? Criar um conjunto A, um conjunto B. Então, vai ficar como tarefinha aí. Criar, então, você vai, por exemplo, Gustavo e a Bia. O Gustavo pensa aí num conjunto A e num conjunto B. E ele define uma lei de formação, uma equaçãozinha do primeiro grau aí, tá? E a partir desses conjuntos e dessa lei de formação, ele envia para a Bia e a Bia começa a construir ali os pares ordenados seguindo essa lei de formação. Constrói os pares ordenados exatamente como a gente fez aqui e depois constrói os gráficos, tá bom? Aí a Bia faz a mesma coisa, ela pensa num conjunto A e num conjunto B. Ela define uma lei de formação que ela quiser, né, uma equaçãozinha do primeiro grau aí. Por exemplo, x mais 1, x mais 2, x menos 4, 3x mais 1 sobre 2, né, meio, para dificultar mais, aí ferrou de vez. E aí ela envia para o Gustavo, e o Gustavo, então, cria aí os pares ordenados, seguindo o conjunto A e o conjunto B, definidos pela Bia, e constrói os gráficos, tá bom? Se o colega enviou alguma coisa errada, né, sei lá, ele criou um conjunto ali que não dá para criar os pares ordenados seguindo a lei de formação dele. Ok, você não corrige, você escreve apenas conjunto solução, né, vazio, ou seja, não tem nenhum elemento ali, tá bom? Se ele construiu alguma coisa errada, você corrige. E aí você envia. Na hora que você enviar para mim, você escreve ali na folha. Exercício criado, né, por exemplo, o Gustavo vai enviar. Aí ele coloca ali, exercício criado pela Bia. E a Bia escreve na tarefa dela, exercício criado pelo Gustavo, tá bom?
Então vai ficar o exercício 2 aí como tarefinha para vocês. Se comunicarem aí, criarem os conjuntos A e B e a lei de formação. Bom, feito aí os gráficos, eu não vou fazer agora por uma questão de tempo, eu quero apenas escrever o domínio. O domínio. Quem sabe me dizer o domínio do conjunto R? Né? Nós criamos o conjunto R e eu quero o domínio. Quem saberia me dizer? Ninguém sabe me dizer qual é o domínio? Ronaldo, posso falar? Não sei se está certo. Pode, manda ver. -2, -1, 0 e 1. Perfeito. Ou seja, o domínio são todos os valores de x que eu usei para criar o conjunto R. Então, usei o -2, usei o -1, usei o 0 e usei o 1. Então, é isso aí. Ó. -2, -1, 0 e 1. E a minha imagem? Quem sabe me dizer? -3, -1, 1 e 3. Perfeito. A imagem são todos os valores de y que eu usei. -3, -1, 1 e 3. -3, -1, 1 e 3. Acabou. E se eu pedisse, sei lá, o contradomínio? O contradomínio seria o conjunto B. Todos os elementos de B ali, ó. Conjunto universo, tá bom? Então, todos os elementos de B. Tá? A imagem é apenas aquilo que eu usei, né? É um subconjunto de B. Dúvidas? Não. Tranquilo? Bia? Tranquilo não é, né? Mas. Então. É meio complicado. Eu não tô muito seguro ainda. Não está muito segura. Normal, a gente começou agora, tá? Mas já deu para criar. Mas, por exemplo, a ideia é o seguinte: você tem o conjunto A e o conjunto B. Que na tarefa vocês vão criar. Você joga lá os números que você quiser, tá bom? Então você tem lá os seus conjuntos A e B. Aí você tem uma lei de formação, que é uma equaçãozinha de primeiro grau. Y igual, no caso ali, 2x mais 1. Pronto. Agora eu vou começar a criar os pares ordenados seguindo essa lei de formação. Então, todos os valores de x ali pertencem ao conjunto A. Então, eu começo a substituir valor, né? Pego o meu primeiro ali, por exemplo, -2. Substituo. Y igual a 2 vezes -2 mais 1. Então, o x vale -2 e o y é o resultado dessa conta. Acabou. Pego outro elemento de A ali para ser valor de x. O -1. Então, a mesma coisa. 2x mais 1. Então, 2 vezes -1 mais 1. Então, o x vale -1, que é o valor que eu peguei do A. E o y vale o resultado dessa conta. Criei outro par ordenado. Simples assim. Aí eu faço isso até eu terminar todos os elementos de A ali. Domínio. Todos os valores para x ali dos pares ordenados que eu usei. É o domínio. No caso ali, ó, eu tenho os pares ordenados -2, -3, -1, -1, 0, 1 e 3. Então eu usei o -2, -1, 0 e 1. Imagem. Todos os valores de y que eu usei. -3, -1, 1 e 3. Beleza? Pessoal, está em cima da hora aqui, senão eu vou tomar o intervalo de vocês. A gente continua então. Quem precisar, essa aula vai ficar gravada, já vai estar disponível na plataforma SAS. Pode assistir de novo. Dúvidas na tarefa, vocês me comuniquem, que eu dou uma orientada aí, tá bom? Ronaldo, tem aula hoje à noite ou não? Não, tá livre, por enquanto. Tchau, Beleza? Ronaldo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, Ronaldo. Tchau, Ronaldo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.